Fala, família de Zascope, sejam muito bem-vindos a mais um Lab, mais um Lendo a Bíblia, onde nós estamos fazendo um estudo introdutório aí dos livros das Escrituras para facilitar que você venha estudar. E hoje nós estamos aqui com o Guilherme, mais uma vez, Fala, mano. nosso amigo incrível, e nós temos uma convidada muito especial, Valéria Gonçalves, É nóis. mais E aí? conhecida como a nossa pastora. Seja isso aí. bem-vinda ao nosso Lab. Muito obrigada, é uma alegria participar. Acho que é a primeira vez que eu tô no Lab? Lab gravado. Gravado. Muito bom. Gente, hoje nós vamos pensar sobre o livro de Cantares. A Val tem se dedicado a estudar esse livro já faz um tempo. Ela até fez uma série lá no Instagram dela e também no YouTube do Desascope. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Bora? Eu tô fazendo ainda a série, hein? Tá fazendo ainda? Eu ainda tô na aula 16. Então vai ser Falta top umas demais. 10 ainda. Show de bola. Vamos lá. Então nós vamos começar a pensar agora sobre Cântico dos Cânticos. E eu acho que é essencial pra gente entrar um pouquinho sobre o autor. Se você puder falar um pouquinho pra gente sobre Salomão especificamente, e qual foi a ideia daquilo que você estudou acerca dele, e especificamente sobre o livro de Cânticos, e também você pode dar um comentário sobre Provérbios e Eclesiastes da sua escrita, né? Legal. Então é assim, ó. Quem escreveu o Cântico dos Cânticos foi Salomão. Salomão é esse ícone na escritura, filho do rei Davi, rei de Israel, conhecido como um dos reis mais sábios, né, da história antiga, na verdade, não só nas escrituras. E Salomão escreve esse livro, então, mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Ele escreve esse livro como uma carta de amor, como um cântico, né, uma poesia romântica. E aí Salomão escreve alguns livros na escritura. Ele escreve Provérbios, que todo mundo conhece, o pessoal gosta bastante de Provérbios. Eclesiastes, que é um livro mais a sabedoria dele, um livro onde ele pesa mais as coisas da vida, né, com tudo aquilo que ele já tinha vivido. E Cântico dos Cânticos. E eu acho legal que os rabinos fazem um paralelo desses 3 livros que Salomão escreveu com a figura do templo. Ele também foi o cara que foi escolhido por Deus para colocar em prática o sonho, o grande desejo do pai dele, que era construir um templo dedicado ao Senhor. E aí os rabinos colocam nessa figura do templo o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, em paralelo com esses 3 livros que Salomão escreveu, e eu achei bem interessante isso. Eles colocam o pátio externo como Provérbios, esse lugar onde se aprende sabedoria e tal. A parte interior do templo como Eclesiastes, que é um lugar onde você tem mais noção sobre a vida, vamos dizer assim. E por último, o Cântico dos Cânticos como lugar santíssimo, que é esse lugar onde a presença de Deus está, onde o amor de Deus está, e onde a glória de Deus é revelada. Eu achei bem legal, assim, esse paralelo, mas a título de curiosidade, né? Mas é uma carta, assim, no geral, que as pessoas têm bastante dificuldade de ler, de entender, mas eu acredito que, se você olhar, por exemplo, os evangelhos, você vai ver Jesus lá, depois de ressuscitado, andando com os caras em Emaús, né? E aí, eles nem sabiam que era Jesus, mas, de repente, Jesus começa ali, em toda a escritura, diz o texto, a mostrar onde o Messias aparecia na Bíblia. E aí acho interessante a gente colocar isso, que Cântico dos Cânticos estava ali na boca de Jesus no caminho de Emaús. E ele começa a mostrar onde estava o Messias também no Cântico dos Cânticos. Porque apesar de ter sido Salomão, o autor que escreveu o livro, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E onde o Espírito Santo ele inspirou a escrita, ainda mais canônica, ele tinha um objetivo, revelar Cristo. Então Salomão escreve inspirado pelo Espírito, e o Espírito tem um zelo no seu coração, que onde ele deixa a sua marca é para que Cristo seja conhecido, né? Muito bom. Bom demais. E Gui, esse livro ele se encaixa então nesse aspecto de sabedoria, né? O que seria esse bloco de livros de sabedoria e como que Cânticos contribuem nessa estrutura das escrituras? Como a Val comentou, né? Os livros de Salomão, né, compõem essa questão de sabedoria, tanto Provérbios quanto Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. E o Cântico dos Cânticos vai mais para esse lado do amor mesmo, né? Do Pai por nós. Então, sempre foi usado ao longo da história com os judeus, revelando o amor de Deus para o seu povo, né? E aí a igreja também, a partir do entendimento, né? Talvez tirou um pouco o povo judeu de lado, né? Por um período, né? Trazendo esse amor para a igreja, tipo, uma relação agora de Deus com a igreja, mas nós acho que temos entendido que é as duas coisas junto, né? Então, a igreja é a união dos judeus e dos gentios a quem Deus ama e que revela o seu amor nesse livro. Então, ele nos demonstra muito essa questão que a gente tem falado também da aliança de Deus, né, com o seu povo, da fidelidade dele, de como a gente pode, de fato, se relacionar com ele de forma íntima, né? Então, como Paulo diz, né, lá em Efésios 5, né, ele compara a relação de Jesus com a igreja da relação do homem com a mulher, né? Então uma alusão muito boa e que nos leva a nos aprofundar realmente na nossa relação com o Senhor, né? Muito bom.
E Oval, a gente vai entrar daqui a pouco no aspecto mais revelacional, assim, do livro. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre os personagens principais aqui da história, né? Que a gente percebe que tem alguns. Se você puder citar aí. E falar no seu aspecto textual mesmo, depois a gente entra no aspecto revelacional. Legal. Os 3 personagens principais que aparecem é Salomão, que é a figura desse rei, né? Que depois a gente vai fazer as aplicações. A Sulamita, que é essa noiva, essa mulher, essa donzela que aparece. E as filhas de Jerusalém, que são tipo um coro de pessoas ali que tá sempre falando com a noiva a fim de conhecer o noivo. São esses 3 personagens que aparecem. Bom demais, bom demais. E qual seria, você enxerga aí, a linha de desenvolvimento do texto? Então, Salomão está escrevendo um cântico para sua amada. Vamos falar primeiro do nome do livro, porque Cântico dos Cânticos. Durante toda a escritura, você vai ver vários cânticos importantes, né? Então, tem o Cântico de Moisés, o Cântico de Débora. Nos Salmos, você vai ver o Cântico dos Degraus. Outros cânticos, mas esse é o Cântico dos Cânticos. E a gente precisa pensar por que ele tem esse superlativo. Porque a gente tem que prestar atenção nisso, cara. Então, dos cânticos, esse é o Cântico dos Cânticos. Então, ele é o superior a todos. Por quê? Porque, cara, quando você tá apaixonado, quando você tá, num relacionamento de amor, qual é uma das coisas que mais toca o coração do amado? Uma poesia. É ou não é? Tem essas músicas aí, a nossa memória afetiva relaciona muito com música. Então, tipo, você tá apaixonado, você tem uma música com a Ellen, com a sua esposa. Quando toca aquela música, puxa, eu já lembro daquela paixão, né? Daquele desejo, daquele amor que eu tenho. E é mais ou menos essa a ideia. Então, ele escreveu uma poesia de amor para revelar o noivo. E aí, o livro é um cântico, então, uma poesia para falar de amor. E aí, tem 2 coisas, assim, que a gente pode pensar. Ele foi escrito para ser uma canção de amor natural. Então, esse rei Salomão realmente se apaixonou por essa donzela, que era Sulamita, e o livro deve ser entendido assim. Existem princípios e lições valiosas para o casamento. E eu encorajo todo mundo que vai ler o livro a também ter esse olhar. Porque é um olhar literal e algumas coisas devem ser lidas assim. Mas existe uma forma de interpretação que é a interpretação espiritual. E aí a gente vê o rei Salomão, então, né, que escreveu esse livro, como ele foi inspirado pelo Espírito a usar a sua própria figura como o rei Jesus. Se você olhar para Apocalipse, qual é a última revelação do Messias? Como noivo. Ele é aquele que vem para se casar com a sua igreja, que é essa junção de judeus e de gentios. Então, Salomão ali, como rei, revela esse noivo, Jesus, que vai vir para se casar com a sua noiva. A Sulamita é muito legal a figura, por isso precisa ler o texto. Ela é essa donzela que o seu coração é cativado pelo amor do rei, mas ela começa aqui, se você vai ler no livro, você vai ver, ela começa como uma donzela imatura, como uma donzela novinha ali que não sabe muito bem como responder, e ao longo do livro ela vai amadurecendo em amor. Tanto é que o livro, o ápice do livro, onde ele termina, é o Cânticos 8:6. Põe-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, porque o amor é forte como a morte e os ciúmes tão duro como a sepultura, as suas chamas são chamas de fogo, as muitas águas não podem apagar o amor, os rios não podem afogá-lo, ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Então ela chega nesse lugar de amor maduro, tão forte, que nada pode apagar. As águas não podem apagar, os rios não podem, né, sufocar esse amor. Então, é essa donzela que amadurece em amor. E as filhas de Jerusalém, na interpretação que eu estudei, elas são os crentes ainda imaturos. Então, assim, tem essa figura da noiva e tem a figura desses crentes que seriam amigos ali, que ainda estão crescendo. E eles estão ali perto da noiva porque eles querem conhecer mais o rei, entendeu? E aí eles estão nessa dinâmica sempre conversando, vendo aquilo que está acontecendo entre o noivo e a noiva, e eles estão participando ali. Cara, é muito interessante. Ivan, eu queria que você pudesse falar até, né? O Mike Bickle é uma grande inspiração pra gente. Ele já ministrou na conferência de Zascope e tanto que nós estamos fazendo uma caravana para ir lá visitar a igreja e a sala de oração dele. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi a experiência dele, que eu sei que foi muito legal, né? Pelo pouco que você contou pra gente. Como que foi a experiência dele em relação ao estudo desse texto, à construção desse estudo? Ah, legal. Então, o Mike, ele estava uma vez no escritório dele, no gabinete pastoral dele, ele recebeu um convite para fazer um casamento. E o texto, sempre tem um versículozinho, assim, nos convites de casamento. E o texto que estava lá é esse que a gente acabou de ler aqui, dessa fase madura da donzela, que é Cantares 8:6, né? Põe-me como um selo sobre o seu coração e tal. E ele falou que quando ele leu aquele versículo no convite,
cara, o Espírito Santo capturou ele ali. E aí ele começou a orar pedindo pro Senhor, Senhor, né, que eu tenha esse selo no meu coração, que eu entenda esse amor e tal. E de repente a presença do Senhor caiu ali no gabinete dele. E ele começou a ser tocado por Deus e chorar em cima de um convite de casamento. Tem um encontro ali. E aí ele virou pra secretária dele e falou assim, ó, ninguém me interrompe. Não passa ligação, não deixa ninguém entrar aqui, porque Deus tá me tocando. E aí, tipo, ele falou que 2 segundos depois, a secretária bateu o telefone lá no gabinete dele. Ele falou que ele tava assim, voando no espírito, daqui a pouco ele tava na carne. Ele falou, pô, acabei de falar que não era pra me interromper. E ela falou assim, Mike, me perdoa, eu não sei o que fazer. É o Bob Jones do outro lado da linha, e ele disse que a voz audível de Deus falou com ele tá no aeroporto. Aí ele falou, cara, se é Deus, deixa Deus entrar, né? Aí ele pegou o telefone e o Bob falou, Mike, eu tava aqui no aeroporto, e eu ouvi a voz audível de Deus falando Cantares 8:6. Era exatamente o mesmo versículo que ele estava chorando em cima no convite. E o Bob falou assim, Deus manda falar para você que todo o seu ministério vai ser em cima desse texto. E aí, cara, aquilo foi incrível. O Bob Jones foi um dos grandes profetas lá de Kansas City. Aí o que aconteceu? O Mike, enfim, terminou de viver aquele momento. Ele falou, então vou me debruçar sobre esse livro. Então, pela primeira vez, ele começou a estudar sobre cânticos. E ele pegou 150 comentários diferentes em toda a história da igreja para estudar sobre o livro. E ele falou que ele ficou decepcionadíssimo. Por quê? Porque era um livro que só falava de flores, de perfumes, de raposas. Ele falou assim, não, Deus, por favor, não, deixa isso aqui pro ministério feminino. Deixa que a mulherada estude esse negócio de amor, de perfume, de flor. E eu posso imaginar, porque muitas vezes os homens lendo esse livro, eles ficam até desconfortáveis, né? Mas aí o Senhor começou a mostrar para ele que não era sobre um aspecto feminino, mas era sobre entender a beleza e o amor do noivo. Então ele fala, por exemplo, Davi, poxa, foi um grande guerreiro. Talvez um dos caras que mais derramou sangue na escritura, um cara másculo, assim, né? Mas ele disse lá no Salmo 27, uma coisa eu peço e buscarei, eu quero contemplar a beleza. Ele chegou nesse lugar de entender essa beleza desse noivo. Então o Mike se debruçou, começou a estudar sobre isso, e muito do estudo que a gente está fazendo hoje, né, nessas lives, vem a partir dessa história. Muito legal. Muito legal. E eu acho interessante isso que você falou, e eu até ia tocar nesse ponto, da perspectiva feminina acerca do texto. Porque, como você falou, talvez o homem ele é mais frio nas suas emoções, né? O homem não é tão emotivo. E aí eu vou falar algo do meu coração aqui, quando eu leio, né? Eu lembro que a gente teve uma série desse aqui também no Lab, eu sempre ficava, nossa, um livro meio meloso, né? Pô, beija aqui, cadê o meu amado? Eu estou suja e tal. Eu ficava, meu Deus, cara. E aí depois conversando com a Ellen, e ela me deu uma outra perspectiva, eu falei, nossa, realmente, cara, ele é muito mais sobre um coração extremamente apaixonado, e aí isso a gente pode experimentar do noivo para nós, como igreja, noiva, e de fato é uma expressão das suas afeições. E é até legal que você citou o estudo o Douglas passou pra gente no início do ano passado, eu acho, não me lembro certinho quando foi. E aí ele traz alguns pontos que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a perspectiva que nós vamos abordar, e que a Val tem usado muito nas lives dela, pelo que a gente tem visto, é a perspectiva alegórica. E isso é muito bom. Simbólica. É simbólica, isso. E é muito importante para que nós venhamos interpretar a luz de Cristo e a igreja, do noivo e da noiva. Porém, também, existe um certo cuidado para você que vai estudar esse livro, e aí é só uma dica que eu te dou. Toda definição ou conclusão que você vai ter acerca do texto, ela tem que estar fundamentada sobre algum outro versículo das Escrituras. Então, vamos supor, você não pode tirar algo daqui que não encontre sustento em uma outra parte das Escrituras, porque toda a interpretação alegórica ou então simbólica, ela precisa encontrar sustentação em outro texto para que, de fato, ela seja validada como algo bíblico. Então, só um cuidado para você aí que vai estudar. Aí, só a título de curiosidade para as pessoas entenderem, por exemplo, o primeiro versículo do livro fala: beije-me com os beijos da sua boca, porque seu amor é melhor do que o vinho. Até o Mike gosta de deixar isso claro. Não é para você pegar esse versículo e falar, Jesus, eu quero te beijar, e não sei o quê. Não, aqui existe uma interpretação simbólica onde a gente faz, que onde fala de boca, vai falar da palavra, que a boca é esse instrumento também da fala. E aí ele ampara esse texto, por exemplo, para fazer essa aplicação, em textos do Novo Testamento e em textos até do Antigo. Eu me lembro que ele cita Deuteronômio,
um texto que fala sobre as palavras que saem da boca do Eterno. Então, assim, beije-me com os beijos da sua palavra. Porque quando você é tocado nas suas afeições pela palavra de Deus, você descobre que o amor dele é melhor que o vinho. Quer dizer isso, melhor do que qualquer alegria. Poxa, isso está amparado em várias coisas do Novo Testamento. Então, é importante a gente deixar isso aí bem estabelecido. Muito bom demais. E Paulo, também queria que você pudesse agora a gente entrar mais nesse aspecto revelacional do texto, e o Gui também pode complementar sem dúvidas, mas as partes principais, e você pode até falar algo do seu coração, as partes que mais te tocaram aí, Legal. nesse estudo e tem te tocado. Tá. Eu acho assim, Peraí, deixa eu começar de novo. Eu acho assim. Eu gosto da separação que o Mike faz no estudo dele. Ele separa o livro em algumas partes. Então, assim, se você olhar os 4 primeiros capítulos do livro, eles vão falar sobre a herança da noiva em Jesus. Então, você começa a ler e você vai ver tudo que a gente, como igreja, e até como crente individual, tudo aquilo que a gente recebe através do amor de Jesus. E os últimos 4 capítulos vai falar da herança dele na gente. Porque, às vezes, a gente é incentivado, por causa da obra da cruz e por causa de tudo que nós ganhamos quando nascemos de novo, em pensar, nossa, tudo que é de Cristo é meu. Mas existe uma parte que é Jesus recebendo a recompensa por tudo que ele fez. Eu gosto daquela figura do Éden, né? Quando Deus faz Adão dormir e dali, da costela de Adão, ele faz nascer, então, uma auxiliadora, uma noiva para Adão. E Jesus, quando foi crucificado, quando morreu, ele também foi transpassado do seu lado. E a partir da sua morte e ressurreição, também surgiu uma noiva para Cristo. E ele recebeu também uma ajudadora. Então é isso, o livro é dividido nessas 2 partes, mostrando a herança que nós temos em Cristo, mas a herança que Cristo tem em nós. Porque a partir do momento que ele nos comprou, nos resgatou, nos deu o seu espírito, agora ele tem uma auxiliadora. Ele tem uma parceira. E essa parceira não é só um objeto do seu amor, mas alguém que também está envolvido na sua missão. E você vai ver isso no texto, se você conseguir fazer essa interpretação simbólica, desse rei, desse noivo, que está aí saltando montanhas, que está pulando colinas e que desafia essa noiva para participar com ele desse saltar de montanhas, que é uma figura clara do cumprimento da grande comissão. Então, Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, ele te salvou do inferno, né? Te tirou da morte do pecado, colocou o Espírito em você. Para quê? Só para ele ficar, eu te amo, você é linda. Não, porque agora você faz parte de uma missão comigo. Agora nós vamos juntos e toda a terra será cheia do conhecimento da glória desse rei maravilhoso. Ele traz essa questão da maturidade, né, também. Porque como até a Val mencionou, ele começa falando de uma menininha, né, que era imatura. E vai se desenvolvendo até esse amor maduro, né? Que participa, que coopera com o que o noivo está fazendo, né? Então, acho que a gente também pode tirar por esse lado, assim, essa lição de maturidade, de entrar no que Deus está fazendo, de fato, de ser cooperador dele, né? Que é uma coisa que a gente, como comunidade, tem falado muito, de assumir responsabilidade, né? De entender o nosso papel na igreja global, né? Corpo de Cristo, e realmente ser atuante nisso. Né? Não só esperando que Deus faça as coisas de forma miraculosa, como ele faz, mas nos engajando no trabalho e assumindo o nosso papel, né, onde a gente puder, para cooperar, né, com ele. É muito legal, porque o livro vai tratar dessas estações do amadurecimento, né? Então ela começa. E até depois a gente vai ver as filhas de Jerusalém falando, né? E ela também falando dessa irmãzinha que não tem seios, que é essa figura da menina imatura. Mas, ao longo do texto, você vai vendo estações. Então, horas que ela tá cheia de amor, debaixo da árvore, na mesa do banquete. E horas que a presença do rei some e ela começa a procurar. E depois raposas, raposinhas. Então, assim, tem essas dinâmicas das estações de amadurecimento. E como Deus usa essas coisas para ir trazendo ela a esse lugar de maturidade, sabe? Esse lugar de amor mais firme, mais decidido. E aí, uma das coisas legais, assim, que o Mike gosta de ressaltar é a primeira vez que o noivo chama ela, vamos para as montanhas? Vamos comigo para as montanhas? Porque esse noivo que é como uma gazela, como um cervo que vem saltando as montanhas, ele fala, vamos comigo? E ela fala, não, vai você, eu espero você voltar. E aí, depois disso, a presença do rei some, pela primeira vez. E aí, nessa interpretação simbólica, é essa figura desse rei que quer tirar
essa donzela só desse lugar de infantilidade, de maturidade, de só curtir ali os benefícios de estar com o noivo e começa a chamar ela para a responsabilidade da maturidade. E ela diz, não, mas não é por rebeldia, é por medo. É por imaturidade. E Deus sabe diferenciar essas duas coisas. E ele disciplina ela. Tanto é que a presença ali, a percepção da presença é retirada. Não que a presença saia de fato, mas a percepção é retirada. E aí ela percebe, cara, eu amo mais do que eu pensava. Porque eu não posso viver sem esse rei. Eu sinto falta. Então ela sai e começa a procurar por ele, buscar nas ruas, nas praças, perguntar para sentinelas. E quando ela encontra, ela fala, agarrei e não deixei mais ele ir. Então, assim, ele usa essas dinâmicas de disciplina, às vezes. Mesmo que seja, não é uma disciplina por rebeldia, mas é uma disciplina por imaturidade, Deus usa, às vezes, essas ferramentas para fazer a gente crescer, para fazer a gente amadurecer. Isso está presente, tem várias marcas assim no livro. Você acha que o que essa noiva, essa mulher nos ensinaria? Eu queria a parte madura dela, né? Como igreja, no momento que a gente vive, Val. Se você pudesse fazer um paralelo entre essa sulamita madura e a igreja dos tempos modernos, do tempo que a gente vive, quais seriam, você acha, que os pontos principais que a gente pode se inspirar nela? Poxa, que pergunta boa, Léo. Obrigado. Eu tô na aula 16. Eu ainda tô no capítulo 4. Bora, Valéria. Você tem o coração cheio. Com os tempos modernos. Eu acho assim, eu acho que a noiva madura, ela chegou nesse lugar de entender que ela é amada. Quando a gente compreende o amor de Deus, a gente é amadurecido. É isso, entendeu? Tanto é que lá em João fala, né? Que Jesus fez os discípulos conhecerem o nome dele, porque quando eles conhecerem o nome dele, o amor que o Pai tem por ele é revelado. Então, assim, quanto mais a gente conhece Jesus, mais o amor do Pai por Jesus é impartido com a gente. Então, assim, essa menina chegou no ponto de entender, cara, eu conheço o nome de Jesus, eu sou tão amada, então o meu coração agora ama ele. Ele está em primeiro lugar. É aquilo, né? O cumprimento do primeiro e grande mandamento. Ama o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, com toda a tua força, alma, entendimento, coração. Então, ela chegou nesse lugar de plenitude de amor. E quando você chega nesse lugar, não tem nada que o noivo peça, que ele demande, que você diga, não vou fazer. Entendeu? Eu acredito que nós, como igreja, temos que almejar esse lugar de ir crescendo em amor, entendimento do amor de Deus por nós e, consequentemente, o derramamento do nosso amor por ele. E quando você ama Deus, acontece algo muito interessante. Isso transborda e cai no próximo. Tanto é que o grande mandamento é ama o Senhor e o próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que nesses dias, a gente crescer em amor, amadurecer em amor, entendimento do quanto a gente é amado, faz esse amor transbordar. Transbordar para a igreja, transbordar para a sociedade. O mundo hoje é um mundo frio de amor. É um mundo que está em apostasia. Tá? Se você olhar para as notícias, se você olhar para o nosso contexto, está cada um correndo atrás do seu, no maior egoísmo. E o que é isso? É falta de amor. Entendeu? Acho que uma igreja que vai chegando nesse estágio de maturidade, ela está preocupada não só numa vida de devoção, mas ela sabe que essa vida de devoção ela vai desembocar na horizontal. Entendeu? Em amor ao próximo. E, cara, isso nas questões mais simples. Então, como eu disse aqui, o cumprimento da grande comissão. Não tem como uma igreja madura olhar para os dias de hoje e estar indiferente a um mundo que está normalizando, está chamando o mal de bom e está chamando o bom de mal. Entendeu? Eu acho que o amor de Deus, a prática, né, de parte prática, a maturidade faz a gente ter compaixão, ter misericórdia, ter amor e compartilhar o evangelho. Que o evangelho, cara, é o poder de Deus para salvar as pessoas. Entendeu? Tem como você falar que você ama a Deus, você tá nessa vida de devoção, conhecendo o noivo, apaixonado, né, sei lá, perfumes e flores na mesa do banquete, e você vai num lugar e você sabe que seu amigo tá indo a passos largos pro inferno e você não sente, você é indiferente àquilo. Ou você olha para essa condição de injustiça, de desigualdade, de abuso, de violência, você fala, o mundo é assim mesmo. Não, cara, não é. Entendeu? Então, a sua vida, a vida de alguém que amadureceu no amor, de certa forma, ela tem que impactar o seu redor. Só um ponto que veio à mente, o livro ecoa muito a questão do jardim também, né? Então, ele leva a gente para esse lugar da relação, de entender esse lugar de amar Deus sobre todas as coisas, e de que essa relação com Ele é o principal, né? Que o propósito eterno dele é se relacionar com a gente, é ter comunhão.
Então o livro ecoa muito essa questão do jardim, não mais esse retorno para o jardim, mas agora essa descida dessa nova cidade com o jardim lá, né? Então eu acho que esse é um dos pontos fundamentais para a gente firmar assim, nossa caminhada de maturidade, digamos assim, as nossas bases, porque entendendo isso, essa questão relacional, acho que destrava muito assim, a nossa relação com Deus, né? A questão da proximidade com Ele como Deus, né? Pelo menos para mim, assim, na minha experiência, quando eu entendi que era esse o desejo de Deus, de que Ele não era simplesmente um Deus distante, né? Um juiz, mas sim um pai que nos ama e que nos deseja e que quer essa relação com a gente, né? Quer nós como cooperadores dele, mudou completamente assim a minha relação com ele e a minha relação com a palavra e tudo, na verdade, né? Então, acho que é um dos fundamentos aí pra gente desenvolver essa caminhada de maturidade. E eu queria até complementar e fazer uma pergunta pra você. Eu lembro um dia que eu tava conversando com a Val e com o Dô, nas milhares de conversas que a gente já teve, e eu lembro que você falou pra mim assim o seguinte: você tava falando, cara, às vezes tô pregando, eu tenho dificuldade mesmo de viver aquilo que eu tô pregando. A gente tá nessa constante luta, porque somos fracos na perspectiva da graça aí, né? E eu lembro que você falou pra mim assim, Léo, a gente prega pra viver e vive pra pregar. E isso me marcou muito. E eu queria até ouvir agora você, Gui, numa perspectiva mais masculina, acerca dessa abordagem, como eu disse, melosa do texto. Como que você e como que nós, eu posso complementar também, lidamos com esse amor do noivo numa perspectiva não corrompida de interpretação? Porque a gente sempre pensa no noivado, a gente tem uma mentalidade talvez mais sensual desse aspecto. Então a gente fica, peraí, Jesus é homem, eu sou homem. Fica estranho esse aspecto relacional. Mas eu queria que você até pudesse falar como que você aborda esse texto sem permitir que seu coração caia nesse pré-conceito ou nessa interpretação errada. Cara, assim, a priori é difícil, né, fazer essa transição. Acho que durante muito tempo a gente até evitou, assim, o livro de Cantares por conta disso. E né? o termo noiva, né? E o termo noivo. Então, mas eu creio que a gente tem que entender a questão da aliança de Cristo e da relação trinitária, né, de como é essa união. Então, Paulo diz, né, como eu já citei lá em Efésios 5, essa questão da união de Cristo com a igreja, comparando, né, com o homem e a mulher. Então, não é essa conotação sexual que nós trazemos, né, do noivo, da noiva, do marido, da esposa, mas é uma união tão íntima quanto, né, a do homem com a mulher. Então, é tão íntima a ponto de nós nos tornarmos um com ele, né? O que o próprio Jesus falou e desejou e orou, né, lá no Evangelho de João. Então, que ele seja um conosco como nós somos um, né? Então, eu levo para esse lado da unidade com Cristo e de que nós estamos nele. Então, assim como eu e a minha esposa somos um, né, na nossa relação, eu e Cristo somos um, né? A igreja e Cristo é um só nessa relação de aliança, de amor, e isso pode crescer e se aprofundar, e nisso a gente caminha, né? A partir disso a gente constrói, então, nosso entendimento de quem Deus é, quem nós somos nele, onde nós estamos, né? Assentados com ele nas regiões celestiais. Então, para esse lado que eu levo, assim, dessa relação de aliança profunda, íntima e de unidade entre a igreja e Cristo. Acho que isso vem muito também do nosso olhar individualista, porque a gente pensa o noivo e eu, né? E aqui a gente está falando de uma figura coletiva, de uma comunidade. Então, assim, da habitação de Deus no corpo de Cristo, nos filhos, né? Então, eu acho que olhar para essa figura coletiva também ajuda, né? Não é que eu sou a noiva de Cristo, nós, né? A igreja é a noiva de Cristo. E, Val, você acha que parte desse desespero que a noiva tem quando o rei some, né? Uhum. Vem da sua imaturidade, da compreensão da aliança? Provavelmente. Porque assim, se você olhar no casamento judaico, quando alguém era noiva, já estava casado. Já estava desposado. Tanto é que quando José ia deixar Maria, o problema ali é que, na verdade, já era casamento, né? Se você deixa uma noiva, na verdade, você já está em processo de divórcio. E aí, como é que funcionava? O noivo ia preparar a morada lá, arrumar as coisas e voltava para se casar. Então, você imagina, uma donzela que está sendo, né, que já está noiva, está sendo cortejada e, de repente, essa presença é retirada. Ela entra em parafuso, porque ali... então, podemos romper essa aliança? Como é que vai ser? Mas Deus é esse noivo, cara, que não quebra aliança. Ele é fiel. E, apesar dela ter essa diminuição da percepção da presença, ele sabia que fazer aquilo naquele momento ia produzir nela compreensão de que a aliança do lado dele não seria quebrada e também ia perceber nela,
Ele queria fazer com que ela percebesse que o seu amor, apesar de ser um amor fraco, ainda assim era um amor real. Porque às vezes a gente acha que porque o nosso amor é fraco, ele é falso. E não é verdade. Às vezes é um amor que está em amadurecimento. Mas Deus sabe. Sabe quando Jesus chega para Pedro, depois de tudo que Pedro fez, que Pedro negou e tal, e ele senta com Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pô, Jesus sabe de tudo, velho. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe, só que Pedro não sabia. Então, quando Jesus pergunta ali, não era pra ele. Era pro próprio Pedro ter dimensão. Tipo, cara, foi fraco, mas é real. Continua aprendendo, me conhecendo, investindo nessa relação, que ele vai ficar mais forte. E ali, Pedro, putz, eu amo. E eu vou fazer o que você mandar. Entendeu? Dentro daquilo que você já estudou, né, e a gente sabe que você está ainda desenvolvendo as aulas, são 16 aulas, como é que é? Você está no 16º estudo. São 25. Mas está na 4ª aula? É isso? Não. Eu estou na aula 16, no capítulo 4. No capítulo 4. É porque quando o Mike faz o estudo, ele realmente pega trecho a trecho. Ele pega trecho a trecho. Quando eu gosto muito do Lloyd Jones, né, do Martin Lloyd Jones, e aí eu lembro quando eu fui estudar Romanos, ele pegou o versículo 16 e 17 e ele ficou 90 páginas de um livro, cara, explicando. Não é pra qualquer um, né? Não, mas e o pior é que na hora que eu terminei, eu fiquei assim, meu Como? Deus do céu. E dentro daquilo que você já estudou, Val, Sim. Você enxerga aspectos escatológicos também nesse livro? Você Sim. tem alguns pontos escatológicos que pode compartilhar com a gente? Sem dúvida. Porque é isso, nessa figura do casamento, vamos pensar nessa donzela, né, que tá aguardando, e esse noivo faz essa retirada da sua presença, mas ele retorna. Ele fala, vamos comigo para saltar montanhas. Ela fala, não vou. E de repente a presença some, né? A presença desaparece. Mas esse noivo retorna. Como Cristo, que, né, deixou a sua noiva imbuída dessa grande comissão, desse saltar montanhas, desse revelar da glória do noivo para as nações, mas ele vai voltar. Ele vai se casar com ela. E aí o capítulo 8 é isso. Essa maturidade do amor. Então tem sim esse aspecto escatológico dessa noiva que está esperando aí o dia do casamento, da consumação do casamento, na verdade. O casamento já aconteceu, mas a consumação. Tem uma pregação fantástica disso aí, daquele cara que escreveu O Fim dos Tempos Simplificado, acho que é David, alguma coisa. O David Slyker. O Slyker. Acho que até o Vitor Vieira que faz a tradução, é muito bom, quem puder assista. Ele puxa muito esse lado escatológico do livro de Cantares. E eu vejo aqui até o último versículo, né, do último versículo do capítulo 8, a esposa fala, né, a noiva fala, venha depressa, meu amado, correndo como um gamo, ou um filho de uma gazela, sobre os montes perfumados. É isso aí. E é esse clamor. E se você olhar, o Mike fala muito disso, né? Se você olhar para a história da igreja, a revelação de Deus, de Yahvé como Senhor, a revelação de Yahvé como Pai, quando Cristo vem, isso fica ainda mais revelado, né? Mas o último aspecto da igreja, a revelação de Cristo, não, de Deus, que ela vai crescer, quanto mais perto a gente chega do fim, é a revelação do noivo. E aí eu acho que Cantares também é um livro que a gente ainda vai conhecer cada vez mais sobre ele, porque eu acho que tem a ver com essa última estação do corpo de Cristo, de conhecer Jesus como esse noivo que vai voltar. E você acha, Val, que... Aliás, você tá numa sabatina que você não sabe? Tem tudo que eu tô perguntando aqui aprendi com seu marido, então... Você tá experimentando aí um pouquinho. Terrível, por isso que eu não gosto desse podcast. O Mike Bickle, a sala de oração, o IHOP, ele tem uma característica que salta muito aos nossos olhos, que é o aspecto de oração. Então, você acha que todo esse estudo dele tem como uma das suas essências esse ambiente de oração? Você acha que a abordagem de Cântico dos Cânticos tem que ser uma abordagem doxológica, de contemplação da glória, Sim. de um coração muito devoto, além da questão interpretativa do texto, né? Você acha que tem que ter um aspecto de oração muito envolvido nisso? Total. Em todo o estudo, ele está fazendo estudo, como eu disse, verso a verso, ele para e ele mostra, por exemplo, os pontos onde ela vai falar de incenso, que fala de intercessão, aonde ela vai trazer aspectos, elogios à figura do noivo, e ele vai trazer isso como contemplação, e na sala de oração a gente sabe que a gente primeiro contempla, quando você vê a beleza, você fica fascinado e acaba expressando, elogiando, adorando, e aí você ora sobre isso. Então, todo o livro é marcado por essas figuras. Tanto é que, eu não vou lembrar exatamente agora qual é a referência,
Mas a primeira coisa que ele começa aqui é explicando o evangelho. Ele começa explicando o evangelho, fazendo o paradoxo da graça. Até eu acho que a gente ouviu o Douglas falando sobre estou escura, mas sou bela. Então, é essa compreensão do nosso pecado, mas ao mesmo tempo a compreensão do tanto que nós fomos amados, resgatados. E aí, a partir disso, ele ensina toda essa dinâmica dessa gratidão, dessa vida de oração, dessa vida de contemplação, que nos leva à maturidade, né? Porque aí o amor vai sendo derramado. Então, sim, tem bastante essa aplicação. Eu creio que tudo isso vai nos levar para o que a Val já comentou também, né? Lá da questão do noivo, de entender Jesus como noivo, né, que o Mike fala muito, e que é o clamor final lá do Apocalipse, né? Então, a igreja que está, tipo assim, ali às portas, né? Que Jesus está às portas, a igreja está ali ansiosa, aguardando esse retorno, é essa geração realmente que entendeu que ele é o noivo, né? Porque o texto em Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem vem, né? Então, nós precisamos entrar nesse mesmo clamor do Espírito de dizer vem, de falar Maranata, nós clamamos por ti, né? E se a gente for ver na história da igreja, né, como até o Mike diz, tá muito no inicial, né, esse processo, não se falava de Jesus como noivo, né? Hoje que nós temos tido esse despertamento para isso, e eu creio que só vai crescer muito isso, né, daqui para frente, mais ainda até o retorno de Jesus, para que de fato o nosso clamor seja o mesmo clamor do Espírito. Então, vou pedir as considerações finais, vou pedir pro Gui e depois a Val conclui. Então, se você pudesse dar suas últimas orientações aí. Você está discipulando um jovem, um homem na fé aí que começou a caminhar com Cristo. Quais seriam as suas orientações de discipulado para a pessoa que vai ler esse livro aí do seu coração? Eu acho que a gente pode levar para os dois lados, né? Tanto o lado literal, né, como a gente citou no começo, de assim, ler esse livro também entendendo que Deus entende as nossas relações naturais, sexuais com a nossa esposa, e a gente pode entrar nesse lugar de desfrutar disso, né? E realmente, tipo assim, se a gente pegar de fato ali, literalmente, e assimilar tudo, tem textos bastante, assim, eróticos, né? Então no casamento, a gente pode vivenciar isso, né? A gente tem que entender que Deus não é esse cara que não gosta de sexo, né? Ele criou o sexo pro casamento, né? A gente só tem que ter esse cuidado de fazer na hora certa, digamos assim, né? No momento certo da nossa vida. Então, entender esse lado literal também e desfrutar disso, e também essa questão do amadurecimento que a gente tem falado, né? De entender o nosso amor por Jesus, a nossa aliança com Ele, na importância da nossa relação, de a gente amadurecer nessa relação com Ele e de nos levar nesse caminho, né? De entender que Ele é o noivo e que a gente, como igreja, é a noiva, né? Não romantizar demais personalmente, né? Tipo assim, de forma direta a nós, mas entender que a igreja é a noiva, que nós estamos inseridos nisso e que nós vamos, né, ser um com ele de fato, né, no futuro próximo, espero. Amém. Amém. Maranata. Val, suas considerações finais e orientações para nós. Cara, eu queria incentivar as pessoas a lerem o livro de Cantares sem preconceitos. Mesmo sendo um livro difícil, eu queria incentivar você a não ter medo de mergulhar, sabe, de entender que se foi o Espírito Santo que inspirou esse livro, é porque ele quer revelar Jesus de alguma forma ali. E existe um nível de conhecimento que talvez você ainda não está habituado, que talvez ainda pareça estranho para você por causa dessas questões, mas que se você der uma chance para o Espírito ali, ele pode te revelar tesouros impressionantes. Eu acho que a marca que fica é isso, entender a herança que nós temos nesse rei, nesse noivo, e também a herança que nós somos. Eu acho que isso muda tudo, porque é muito fácil estar nessa posição de eu quero receber tudo de Jesus, mas também existe uma parte que ele espera de mim. Eu dou prazer para ele, exatamente. E, cara, se você abrir teu coração para esse livro, com certeza vai ser uma ferramenta de maturação, de crescer no amor, e aí, como eu disse, por Deus, e isso vai transbordar em todos os lados. Existe esse convite do rei Jesus, do noivo, nesse livro. Tipo, vem comigo para os meus aposentos, para minhas recâmaras de amor. Vem comigo para esse lugar de intimidade, esse lugar de comunhão profunda, né? A porta fechada. Mas também tem esse convite, vamos comigo para saltar montanhas. Então, tem essas duas dinâmicas. Queria incentivar as pessoas a ler. Se você quiser, tem as aulas que a gente está fazendo, que é o conteúdo do Mike Bickle, lá no YouTube. Então, já estamos na aula 16. Você pode também ir vendo verso a verso.
E eu tenho certeza que vai ser aí um divisor de águas para quem se lançar nessa aventura. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Obrigado, minha amiga. Nós, tamo Venha junto. mais vezes. Ah, eu Você venho. sempre contribui Deixa. muito. Tá Valeu. bom. Gente, para você que ficou até no final, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Deixa aqui seus comentários, como que o livro de Cântico dos Cânticos te toca, a gente gosta muito de ler a perspectiva também daqueles que estão assistindo. Não esquece também de deixar seu feedback pra gente nesse novo formato do Lab, nós temos tentado ser mais didático possível, para que você possa estar aí desejoso, apetitoso a estudar as escrituras. No mais, Deus abençoe vocês, obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu.